Aboru, aboye, aboxixé, eikabo, gbogbo ẹnisi, ìjọ-ifá ògbéyònù, èmi ní babaláwo Ifálọlá, Ojetunde Awosami Agbola. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso ìjọ-ifá. E hoje eu vou procurar de forma superficial. Eu não vou tratar de forma profunda porque cada situação requer uma análise diferente. Quais são os dois temas de hoje? Abiku e Emeré. E até pedi autorização para uma família que recentemente eu atendi e venho atendendo há algum tempo já, e que a situação se encaixa perfeitamente no objetivo de hoje, para que as pessoas possam ter uma noção, um entendimento mais amplo da importância de alguns aspectos da vida humana e que dentro da Ixexelabá, dentro do culto de Orumilá-Ifá, assim como nos outros demais que pertencem a Ixexelabá, se trata, se é possível tratar. Então, basicamente, eu vou dar uma explicação a respeito de Abiku e de Emeré, e depois vou dar exemplo, tá bom? Então, Abiku, dentro da cultura tradicional iorubá, existem os espíritos, que são a Abiku, tá bom? E esses espíritos que pertencem à categoria Abiku são aqueles espíritos que eles vêm para a Terra quando da gestação, no término da gestação, para nascerem. Muitas vezes morrem no ventre, outras vezes nascem, duram poucos dias, ou algumas vezes nascem e duram alguns anos. E caso não haja o tratamento espiritual adequado, esta criança recém-nascida, que nasceu com o espírito Abiku, tende a morrer, porque esta é a natureza desse espírito. Muitas pessoas pensam assim: não, mas o Abiku ele tem o objetivo de perturbar a família na qual ele nasce, ele tem o objetivo de causar uma desarmonia, um sofrimento. As pessoas precisam entender que Abiku e Emeré são criações de Olodumare. E isso está vinculado aos destinos das famílias também. Então, eu vou tentar explicar essa questão primeiramente do Abiku, para que fique claro. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá, gente? São centenas de possibilidades, de combinações. Ifá fala disso em muitos versos de muitos Odus Ifá. Eu não vou tratar de nenhum específico, porque o objetivo aqui não é tratar de uma situação exclusiva, mas sim de forma genérica. Por isso eu não vou citar nenhum verso, não vou pegar nenhum exemplo literário do corpo de Ifá, entendeu? Então o Abiku ele é um espírito que faz parte de um grupo de espíritos, que qual é o objetivo? Por que ele existe? Qual é a semântica? Né? A semântica, literalmente, Abiku, o que é? Nós nascemos para morrer, tá bom? Dentro desse Abiku, A e Biku, nós nascemos para a morte, tá bom? Uma tradução muito literal, assim, até muito pobre, inclusive, tá? Porque literalmente é isso, mas filosoficamente é muito mais amplo. Então esse grupo de espíritos que existe com o objetivo de nascer para morrer, seria muito pobre, filosoficamente, acreditar que esse tipo de espírito Olodumare criou para causar dor e sofrimento à vida humana que está aqui na Terra.
Isto é, aqueles que seriam pais de uma criança que tem o espírito abicu. É muito pobre isso. Existe uma questão filosófica muito mais profunda, tá? Então, quando um casal entra em gestação, isto é, um homem com destino único, individual e intransferível, casa-se ou engravida uma mulher com um destino único, individual e intransferível. Quando os dois se unem na paternidade, isto é, resolvem ter um filho, seja planejado ou não, isso não vem ao caso, seja fruto de um casamento documentado, religioso ou não, de uma união estável, não importa isso, tá? Isso tudo são questões humanas. Então, quando um homem com esse destino único, individual e intransferível resolve, junto com uma mulher com um destino único, individual e intransferível, tornarem-se pais, nós temos aqui esta união, a formação desta união, o surgimento de um novo destino. Este novo destino é o do casal. Muito bem, dentro do destino do casal vai existir a paternidade e a maternidade, isto é, eles vão gerar um filho. Este novo destino, que é o do casamento, é que contempla a participação, a presença, o surgimento de um filho. E eu estou falando de forma genérica, filho, filha, não importa. Espírito não tem sexo, tá? Então eu estou falando de forma genérica. Este novo destino de união de um homem que vai ser pai, de uma mulher que vai ser a mãe, contempla a participação de um novo destino humano, que é a prole, os filhos. Bom, a união desse casal, que gerou a união de um destino em comum, unifica uma parte do destino desse homem com uma parte do destino dessa mulher e cria um destino para o casal. Eles ainda mantêm a individualidade dos seus destinos. Mas agora nós estamos falando do destino de um casal, duas pessoas juntas, aonde vai haver o nascimento dos seus filhos. Quando os filhos, todo mundo que assistiu os vídeos passados, onde eu falo de Orixá Ori como destino, Orixá Ori e Orinu, quem não assistiu, sugiro que assista para poder entender. Quando aquele espírito que nasceria filho destas pessoas consulta no Orum e resolve vir para a Terra, o processo ocorre. No entanto, na questão do Abiku, ele não consulta para isso. Por quê? Porque ele está predeterminado a nascer para morrer. Nascer para a morte. Então, muitas pessoas creem, e eu respeito essa opinião, esse entendimento. Eu tenho um diferente e eu vou explicar que um Abiku, ele é um destino como qualquer outro. E que nasceu para morrer naquela família para causar essa dor. Aonde é que eu discordo? O Abiku é um espírito que ele não pertence ao grupo espiritual do pai e da mãe e que ele se enxerta no ventre e nasce naquela família de forma dissonante do que deveria acontecer. E por que eu digo isso? Porque durante o processo de gestação, quando é identificado para uma mulher que está gestante, e ela vem a consultar Ifá, e é orientado algum ebó para a proteção do ventre, para evitar o Abiku, o espírito Abiku, isto é, para evitar que o espírito Abiku tome posse
do corpo físico que está dentro do seu ventre, dentro do seu útero. Se é assim, isto é, Ifá está orientando o bloqueio da intromissão de um espírito que não nasceria naturalmente filho desse casal. Ora, se Ifá orienta o bloqueio, não, você não vai participar dessa família, porque você não pertence a ela, você pertence ao grupo dos Abiku, naturalmente, aquele espírito que seria filho desse casal por vínculo espiritual lá no Egbel Orum, lá com o Egbel Orum, o pai, a mãe e os filhos são parentes espirituais. Fazem parte de um grupo espiritual semelhante. O Abiku é vamos dizer assim, um estrangeiro, um espírito que se intromete, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque existe uma fragilidade, algum distúrbio na união desse casal, em que o espírito Abiku identifica a possibilidade de nascer ali e causar as dores e os sofrimentos que ele foi criado para produzir, com o intuito de cumprir a sua própria meta individual, como também de causar distúrbio no destino desse casal, seja no destino individual desse homem, desta mulher, ou no destino conjunto de ambos. É muito complexo isso, gente, tá bom? Esta é a minha linha de raciocínio, o meu entendimento a respeito de Abiku. Ele não é um espírito natural semelhante ao grupo espiritual do pai e da mãe. Ele se enxerta, ele é um intruso, tá? E que tem relação com o destino desse homem, desta mulher e com o terceiro destino que é criado a partir da união dos dois, tá bom? Alguma coisa aqui tem um distúrbio e o Abiku se enxerta a partir disso. Quando não há distúrbio nenhum, isto é, o Abiku ele vem no seio dessa família com a intenção de causar algum sentimento, alguma dor, alguma revolta no homem, na mulher ou em ambos, no casal. Tá bom? Essa seria a minha linha de pensamento. E não como o Abiku sendo um destino natural daquela família, um ser que não seria intruso, intrometido, né? Tá bom? Tem gente que acredita nisso e eu respeito. Tudo bem. Eu tenho outra linha de pensamento. O Abiku é um espírito que se intromete no destino de uma família para causar o distúrbio que ele foi criado para causar. É a natureza dele. Não é por revolta, ele não é pessoal, não é nada disso. O Lodumare não criou a Abiku como um ser vingativo, como um ser do mal, não. Ele é um colaborador de uma forma um pouco dramática para que aquele homem e aquela mulher revejam os seus destinos, estudem os seus destinos para que possam se alinhar. Vamos dizer assim, talvez o espírito Abiku desperte aquele homem e aquela mulher que algo não está bem nas suas vidas individuais ou na sua vida em conjunto. Tá bom? É uma fragilidade desse grupo familiar que o espírito Abiku se intromete e usurpa do corpo físico que está sendo gerado para nascer e causar esta desordem na vida das pessoas. Esta é a minha linha de raciocínio. Sobre Abiku. Sobre Emeré, é muito mais profundo ainda. E olha que eu não tratei de Abiku de forma profunda. Eu procurei ser sucinto, tá bom? Mas como é um assunto extremamente complexo, eu preciso que vocês assistam esse vídeo algumas vezes, tá? Tomem nota de pergunta, manda no WhatsApp para mim, pode mandar lá onde vai estar postado esse vídeo, façam perguntas, tirem suas dúvidas, tá bom?
Conforme as dúvidas vierem, eu posso fazer outro vídeo a respeito disso. Porque realmente é muito complexo. Então agora vamos falar sobre Emeré. Emeré não é um espírito que nasce para morrer. Emeré é um grupo espiritual que são semelhantes e que tem um objetivo parecido com o do Abiku, com a exceção de que não morrerá e que Emeré pode ser sim um destino natural. Tá bom? Pode ser, pode não ser, mas pode ser um destino natural. Vou explicar. Recentemente, coisa de 1 ano mais ou menos, um casal aqui do Rio Grande do Sul consultou com um babalaô brasileiro, que eu vou tomar liberdade aqui de citar o nome dele e prestar todas as minhas referências de respeito, né? Aliás, reverências de respeito a ele. Babá Mário Filho, que é de São Paulo, que é da família Oyekale, Olusodi Oyekale. Então fica aqui meus respeitos ao senhor Babá Mário Filho. Pela capacidade intelectual, pela capacidade filosófica e religiosa com que o senhor se dispôs ao estudo desta área também, tá bom? Até inclusive, como o senhor já tornou isso público nos seus próprios vídeos, no seu canal no YouTube. Quem não acompanha o canal do Babá Mário Filho, eu sugiro que acompanhe, principalmente no âmbito em que eu estou focado, que é a religião tradicional iorubá, Ixexê Lagbá, culto de Orumilá Ifá, culto de Egungun, culto de Orixá. Eu realmente recomendo que as pessoas assistam os vídeos do Babá Mário Filho, porque é uma pessoa estudiosa, dedicada, séria e que tem todo o meu respeito, tá bom? Então, esse casal gaúcho procurou o Babá Mário Filho há 1 ano atrás. Assistiu os vídeos dele, procurou ele. Ele fez uma consulta, aonde orientou para a senhora, junto com um dos seus filhos, me procurassem para que fosse tratado algumas questões pessoais dela e desse filho. Então, quando ela veio, ela me procurou, a gente conversou. Eu entrei em contato com o Babá Mário Filho para me inteirar um pouco mais profundamente da circunstância. Ele me explicou. Aí eu realizei um ebó para ela e para o filho, onde várias orientações do caminho espiritual de cada um foram trazidas por Ifá. O tempo passou. Posterior a isso, coisa de 6 meses, 7 meses depois, 6 meses mais ou menos, foi feita uma segunda consulta para ela, aonde envolvia o filho de novo. Foi feito o ebó, tratado isso. Num outro momento, 3, 4 meses depois, foi feita uma nova consulta. E ali, olha quanto tempo, gente. 9, 10 meses depois, Ifá trouxe a seguinte informação. O seu filho, especialmente, olha como é específica essa questão, ao consultar o seu destino na Terra para nascer, aceitou, vamos dizer assim, o ônus de nascer Emeré. Olha como o destino agora é natural. É natural. O Emeré não é um enxerto, não é um intruso. Aceitou o ônus de ser Emeré na família de vocês. Qual a explicação que Ifá trouxe para isso? O pai e a mãe tiveram este filho que aceitou o ônus de nascer Emeré para auxiliar no destino do pai e da mãe. Isto é, este filho
pertence ao grupo espiritual daquele pai e daquela mãe. E para vir para a Terra e auxiliar eles no cumprimento do destino deles, ele aceitou a condição de nascer Emeré. Isto é, ele aceitou a condição de vir para a Terra com diversos sintomas. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de expressar várias emoções, dificuldade de interação familiar, picos de humor. E isso gera dificuldade de relacionamento social na escola. No momento em que isso foi orientado por Ifá, também foi orientado para eles que precisaria fazer o Ixefá para esse menino. Então eles se organizaram, foram uma família que eu tenho o maior respeito, fiquei muito emocionado de poder interagir com essas dificuldades, me senti honrado, agradeço a Orumilá, agradeço a Egungun, agradeço a todos os orixás, a Olodumare, por ter me proporcionado a participação sacerdotal nesse momento. Por quê? Porque esse menino ele tem 6 anos e ele vai crescer. E se eu entendi qualquer informação equivocada, os pais têm livre acesso para num futuro próximo ou distante me procurar, tirar dúvidas ou então me xingar se acharem que tem que me xingar. Entendeu? Eu vou ser testemunha de um futuro dessa criança. O que Orumilá, que Ifá falou? Ifá falou isso, que essa criança tinha aceitado o ônus de nascer nessa família, mas carregando o fardo de ser Emeré. Isso tem a ver exclusivamente com o destino do pai e da mãe? Não, tem a ver com o destino dele também. Porque quando ele auxilia o pai e a mãe a entenderem os seus destinos espirituais, eles também apoiarão o destino espiritual dele. Então juntou o útil com o agradável, apesar da circunstância ser de difícil entendimento, de difícil discernimento. No entanto, eles se organizaram e então foi promovido esse casal, que tem todo o meu respeito, que eu não vou citar o nome deles aqui por uma questão de discrição, mas quando eles assistirem esse vídeo, eles saberão. Muito obrigado por terem me autorizado a citar esse caso de exemplo. Eu pedi autorização deles para poder fazer esse vídeo e citar este caso de Emeré especificamente como exemplo. E então nós trabalhamos juntos e fizemos o Ixefá. Num pensamento natural, lógico, imaginou-se que o Odu que viria no Ixefá para esse menino, ele trataria sobre Ebé-Orum, sobre o Emeré, sobre vários aspectos espirituais que poderiam entrar no contexto. Para nossa surpresa, e grata surpresa, obrigado de novo a Orumilá Ifá, obrigado a Olodumare, obrigado a todos os orixás, o Odu que veio não trata especificamente de Emeré. Ele orientou um ebó para Ebé-Orum, para pacificar a partir do ritual do Exentaiê o destino desse menino, que auxiliou os pais já descobriram os seus destinos. Então a missão, esse ônus, ele está se encerrando. E Orumilá trouxe um Odu que orientou um Adimu para Ebé-Orum, para pacificar, para que esse menino agora ele possa viver exclusivamente no cumprimento do seu próprio destino, sem mais o vínculo, aquele vínculo que ele admitiu lá na consulta no Orum, no mundo espiritual,
para auxiliar os seus pais, porque os seus pais foram recíprocos com o destino dele. Vocês estão entendendo que Emeré, nesse momento, ele é um sintoma adquirido, aceito pelo espírito consensualmente? Ele aceitou isso para nascer filho desse casal, para auxiliar eles no destino deles e ter a reciprocidade dos pais em respeitarem e auxiliarem no destino espiritual dele. Feito isso, o Odu, ele não determina que essa criança é Emeré. Muito antes, pelo contrário. Ele veio mostrando que encerra o ciclo de dificuldades. Pois bem, feito os ebós, feito o ritual, feito o Adimu para Igbeorum, este menino agora ele vai, com o auxílio dos pais, e aprendendo esse procedimento filosófico ritualístico para pôr na vida dele. Isto é, ele tem só 6 anos. E ele vai agora crescer. Olha o quanto é importante isso. A fase mais difícil, a primeira fase mais difícil para o ser humano depois do nascimento, que é o ponto crítico, o primeiro ponto crítico é o nascimento, é a puberdade, aonde existem muitos conflitos internos que estão se desenvolvendo em função dos hormônios, né, do metabolismo, da biologia, da química que acontece no corpo humano, no intelecto. Então olha só como é importante a disposição desses pais em entenderem todo esse processo e prestarem essa solidariedade a esse filho, tratando essa questão de Emeré na vida dele, para que pacifique isso na vida dele, para que de 6 anos até os 12, 13, quando ele entrará na puberdade, ele estar harmonioso consigo mesmo. Então, para encerrar o vídeo, Emeré, diferente, na minha ótica, diferente de Abiku, que é um ser espiritual intruso, com um objetivo, e pessoal dele, espiritual dele, nascer para morrer e causar as consequências nos destinos daquela família que ele nasceu. Pode ter vínculo com o destino daquele homem e daquela mulher? Pode. Mas a natureza individual do Abiku é nascer para morrer. Ele está pensando nele. O Emeré pode ser assim? Pode. Mas tem um outro aspecto, que é a aceitação natural do espírito, que consulta no Orum sobre o seu destino na Terra. E o Emeré, ele é orientado como um ônus para que se cumpra o destino individual e que auxilie naquela família o destino deles também. Então, meus parabéns aos pais, meus parabéns o Ori dessa criança, a quem eu bati cabeça pro Ori dele no dia que foi feito o Ixefá, bati cabeça pro Ifá dele quando terminou o Ixefá, e fiquei muito feliz de presenciar as respostas de Orixá em cada etapa do processo. Parabéns ao pai, parabéns à mãe, parabéns ao Ori dessa criança, parabéns a essa criança, tá bom? Porque hoje ela está aqui na Terra e vai continuar viva por muito tempo. Acompanhada pela supervisão dos pais, agora que entenderam, e pela supervisão que, enquanto assim os pais desejarem que eu cuide desse processo, eu estou e estarei à plena disposição. Então fica aqui, pessoal, um vídeo um pouco extenso, mas muito profundo filosoficamente. Eu espero que vocês possam ver o vídeo, refletir. Eu vou colocar lá o link do WhatsApp. Quem quiser me perguntar sobre isso, pode me perguntar. Eu, às vezes, posso demorar um pouco para responder, mas eu vou responder a todos. Se quiser perguntar na própria página, perguntem. Eu tenho algumas pessoas que me auxiliam no monitoramento da rede social para que eu não tardie, né, a resposta. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu espero ter auxiliado.
Então assim, gente, olha, muitas pessoas podem estar vivendo problemas semelhantes. Reflitam sobre esse vídeo e tentem entender o que vocês estão passando. A vida dos nossos filhos é muito importante, porque ela não é só um destino individual da criança. Ela pode ter uma influência direta e enorme, gigantesca, na vida do pai e da mãe, não como pai e mãe humanamente falando, mas sim como seres espirituais. Minha filha, eu sei, já falei disso aqui, o nome dela é Ifamô do Pé. Isto é, toda vez que eu falo Ifamô do Pé, para minha filha, eu estou agradecendo a Orumilá por ser pai dela. Então eu não tenho como me esquecer do vínculo que Ifamô do Pé e Ifadele tem como destino individual e como ser que contribui no cumprimento do meu destino, como pai e como babalaô. Então façam essa reflexão vocês e eu espero ter contribuído, tá bom? Fiquem abençoados. Eu desejo a todos hoje, 1º de maio, Ekuoset Tuntum Fungboboebi Ninu Orilede Buresi. Eu desejo a todos um mês de maio, para todas as famílias brasileiras, um excelente mês de maio. Fiquem abençoados, tá bom? Que Orixá, Orumilá, Exu, Egungun, Egbeorum e Deus, Olodumare, abençoe cada um de vocês com sabedoria, paciência, tolerância, tá bom? Muito axé a todos, felicidade. Olodumare Agbewao, Odabo, axé, axé, axé.